Então, hoje, dia 28 de setembro de 2023, a gente está aqui para continuar a série Desenvolvimento Pessoal no livro Matriz Divina, parte 2. Agora a gente vai para o segundo capítulo. É uma forma nova de fazer esses encontros. Até então, a gente já fez vários, né? Estamos no 23º encontro. A gente já fez muitos temas. Os últimos foram a série Inteligência Espiritual, com 7 encontros e práticas. Antes da série Inteligência Espiritual, com essas 7 aulas, foram as consciências. Consciência da coragem, consciência do amor, da alegria, da liberdade. A gente fez 9 aulas, parábolas e práticas, foi bem completo, né? E outros temas anteriores, tanto que no mês que vem a gente vai comemorar 2 anos de comunidade Como Eu Faço, que é a nossa reunião aqui, esse encontro de nós, de pessoas que buscam pelo seu desenvolvimento pessoal e que estão aqui para entender como fazer melhor, fazer diferente, ampliar suas consciências, mudar, transformar suas emoções, ser protagonista da sua vida, ter autonomia, autocondução. E a comunidade Como Eu Faço, ela surgiu das perguntas, né? Como eu faço? Como eu faço é uma pergunta que a gente sempre se faz. E eu, há 20 anos, recebo essas perguntas. E como que eu faço, então, para mudar? Como que eu faço para resolver? E aí surgiu esse nome, porque é a pergunta que também nos leva para um campo de resposta, de soluções. Quando a gente faz essa pergunta, como eu faço? Ela nos leva para uma resposta, ela nos conduz para uma resposta. A ciência é feita de perguntas e para a gente achar soluções novas, nós também devemos saber fazer a pergunta certa. E a pergunta como eu faço, ela abre a conexão para esse campo de solução, para esse campo novo de solução. Então, como que eu faço para resolver? E aqui, nessa comunidade Como Eu Faço, a gente está aqui para justamente entender como fazer, como buscar as respostas na vida, as respostas sábias. E hoje eu senti muita vontade de contar, eu estava preparando aqui, me veio uma coisa para falar um pouco fora do meu roteirinho, assim, né, do que eu quero colocar do livro Matriz Divina, mas vou contar uma coisa que me veio para vocês. Eu fiquei pensando, não sei por que eu vou contar isso, né? Ele deve ter de certo vai ajudar alguém, mas eu fiz uma postagem, vocês devem ter visto recentemente, acho que foi segunda-feira, falando um pouco de mim, né? Quem sou eu, e daí eu falo da minha formação e tudo mais. Então, quem viu a postagem sabe que eu fiz uma pós-graduação em fitoterapia. Então, veja, eu vou contar um pouco sobre isso, porque é muito interessante, eu não sei por que isso aqui eu precisava falar, mas eu vou começar falando sobre essa pós. Eu tinha recém começado a entender essa conexão, né, com o campo, essa conversa com a vida, essas intuições ou insights, enfim. Eu tinha recém começado a me conectar nesse mundo. E os meus conhecimentos até então estavam meio que se encaixando, estava tudo fazendo sentido para essas novas intuições, esse novo jeito de sentir que eu estava começando a ter, né? E eu já contei isso também em outros momentos, quem não sabe, vou falar bem rapidinho. Quando a minha filha nasceu, eu tinha uns 23, 24 anos, mais ou menos, 23, né? E aí eu amamentava ela nas madrugadas, várias vezes. E nessas madrugadas silenciosas, eu comecei a ter essa percepção mais aguçada. As coisas faziam muito sentido, mas não sentido só daquilo que eu conhecia, que eu já tinha estudado, muitos cursos, muitas coisas que eu sempre fiz desde muito jovem, muito adolescente, muito nova, né? Muitos cursos. Mas não era só isso. As coisas faziam um sentido mais amplo. Então eu começava a perceber coisas que eu não tinha aprendido nos cursos, mas faziam sentido. E eu fazia perguntas e eu começava a ter as respostas muito interessantes, respostas muito profundas. Então foi assim que eu comecei a entender que, opa, peraí, tem uma percepção acontecendo e tem uma informação chegando e ela é verdadeira, ela realmente é real, ela faz sentido. Daí eu comecei com essa
capacidade perceptiva, assim, de conversar com a vida, a conversar com algumas pessoas e a fazer atendimentos. Então vamos pular aqui um tempo, 1 aninho e pouco, 2 da minha filha, mais ou menos 1 ano e meio. Então eu já estava meio que testando essa capacidade perceptiva, assim, eu já atendia umas pessoas, eu falava sobre isso, né? E com isso, usando essa qualidade, vamos dizer assim. E eu tinha muitas intuições de plantas. Muitas vezes, quando eu atendia algumas pessoas, me vinha, assim, uma imagem de uma planta, uma imagem mental de uma planta, e eu ia buscar nos livros para ver o que era aquela planta e se realmente tinha sentido para aquela pessoa, para aquela questão que ela tinha colocado. E tinha. E isso aconteceu 1, 2, 20, trocentas vezes, né? Eu digo, meu Deus, eu preciso aprender, estudar a fitoterapia, porque eu tô sentindo, percebendo plantas ou nomes de plantas ou coisas que não é só, eu nem tive, eu tive pouquíssima coisa de fitoterapia na faculdade, não era assim, né? Então eu tinha que estudar mais. E aí que eu quis fazer a pós. Então fiz esse preâmbulo todo para contar sobre a pós. Bom, eu queria muito fazer a pós em fitoterapia para entender essas intuições, essas percepções. Quando eu estava tratando com as pessoas, vinha aquilo que ela precisava. E como eu consultava e dava certo, eu tinha que entender mais. Em Joinville, que eu morava na época, não tinha pós-graduação em fitoterapia. Isso foi em 2007, tá? Não tinha essa pós-graduação. Talvez 2006, finalzinho de 2006, Tinha em Curitiba. Curitiba dá 1 hora de Joinville. Mas eu tinha 2 problemas. Eu não tinha dinheiro para pagar a pós. Por quê? Eu trabalhava pouco, relativamente pouco. O que eu ganhava não dava para pagar a pós. E o meu marido na época também não ia pagar a pós para mim. 2, eu tinha minha filha pequena, com 1 aninho e meio, 2 aninhos por ali, né? Não lembro bem quanto. Mas ele também não encarava cuidar dela um final de semana inteiro, para eu ir um fim de semana por mês para Curitiba estudar. Então, eu queria fazer uma coisa que era impossível de eu fazer, né? Porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha com quem deixar. Todo mês por 18 meses, imagina, 1 ano e meio a criança, né? Como que eu vou fazer? O que vocês fariam? Pensa. Como que vocês sairiam dessa situação? Como é que vocês resolveriam essa situação? Tenho certeza que vocês já passaram por situações assim. Eu vou contar o que eu fiz. Eu fiz o que eu ensino, tá? Eu olhei bem para dentro do meu coração, da minha alma, e pensei assim, né? Senti, me conectei. Quanto é importante para mim estudar isso? Quanto eu quero tanto de verdade. Eu vinha das entranhas, assim. Sim, eu senti que isso vinha, era muito verdadeiro. Eu queria mesmo. Aí, sentindo isso, que realmente aquilo era muito importante, eu meio que pedi, né? Eu intencionei. Se esse meu desejo ele é tão intenso, tão necessário para mim, se ele for bom para mim, se ele for bom para minha filha, para meu marido, para a situação ecológica, como eu falo, se ele for ecológico, bom para todos, e a gente não sabe o futuro, né? Então bom para minha vida agora, bom para o futuro, como eu faço para realizar isso? Tá? Então, como eu faço já surgiu há muito tempo. Como é que eu faço, vida? Como é que eu faço? Eu fiz essa pergunta. E aí, me veio uma ideia. Eu tive uma resposta. E a ideia foi a seguinte: ir na universidade, entrar em contato com o coordenador do curso da universidade lá em Curitiba e falar que eu queria fazer aquela pós. E se eles não tinham interesse em montar uma turma em Joinville? E aí eu montaria aquela turma. Olha onde é que eu estava me metendo. Montar uma turma de pós-graduação. Mas foi o que me veio. E eu atendi o chamado do jeito que eu sempre, como eu via a planta e aquela planta estava certa, eu recebi essa intuição e eu fiz. E aí o coordenador falou assim: olha, é muito difícil montar uma turma de pós-graduação. A mensalidade é alta, são 18 meses. Você tem que ter pelo menos 20 alunos, porque alguns desistem, então a gente não pode ficar com menos de 15.
Então tem que ter 20 e vai ficar mais caro porque tem que pagar um local, tem que pagar o deslocamento dos professores, alguns vêm de São Paulo, enfim, N situações. Eu falei, tá bom, se eu conseguir montar, eu posso ganhar uma bolsa integral, então posso fazer a minha de graça? Ele falou que sim. Pois eu montei uma turma de pós-graduação em fitoterapia. Montei. Gente, eu tava lá com 15 alunos, ai, será que vai dar? Com 18 alunos, ai, será que vai dar? Consegui 23. Montei uma turma de pós-graduação de fitoterapia em Joinville. 23 pessoas, 18 concluíram, ele tinha razão, tá? 1 ano e meio, e não sei porque que eu tinha que contar essa história, mas me veio quando eu tava arrumando as coisas aqui para essa live. Então alguém deve precisar ouvir para poder fazer essas conexões também. E também para mostrar, né, de certa forma, que eu sei do que eu tô falando aqui para vocês. Da conexão, eu uso de verdade essa conexão. Elas me trazem respostas. Eu conecto, eu percebo as respostas e todo mundo consegue fazer isso quando a gente faz as perguntas certas, quando a gente se associa na emoção para a gente poder direcionar a nossa vida. Mas enfim, depois de toda essa história, que foi muito interessante, né? Depois disso, vários outros cursos me chamavam, eu recebi por um bom tempo, uns anos depois, eu já estava morando em Balneário Camboriú, eu recebia telefonema ainda de faculdades, falando, mas você forma turmas, né? Então a gente gostaria, não, eu só fiz aquilo porque era algo especial, né? Não fluía, não iria fluir depois, né? Como uma outra profissão, enfim. Então a gente está trabalhando aqui nosso desenvolvimento pessoal com o livro A Matriz Divina, tá? Do Gregg Braden. E falei um pouco no encontro passado que o Gregg Braden foi projetista de sistemas de computador, né? Ele é geólogo, ele é internacionalmente reconhecido por investigar a ponte entre a ciência e a sabedoria antiga. Então, ele traz várias literaturas, assim, são muito interessantes, né? Com a história, com a colocação dele. Então, ele faz um compilado de pesquisas científicas também, enfim. E a gente falou do capítulo 1 no encontro passado, agora a gente vai falar no capítulo 2. O capítulo 2 já começa, o capítulo 2 se chama Abalando o Paradigma, os experimentos que mudam tudo. Então, esse capítulo 2, ele já começa com um encontro do Gregg Braden com um amigo dele no norte do México. E esse amigo estava mostrando o campo de sálvias, né? Um campo que eles estavam vendo, um campo bem grande com sálvias. E esse amigo estava dizendo que todo aquele campo que eles estavam vendo funcionava como se fosse uma planta só, tá? Eu vou até ler um pedacinho aqui da página 57. Diz assim: existem muitos arbustos nesse vale, ele continuou, o amigo, e cada planta está unida às outras por um sistema de raízes que escapa à nossa visão. Embora invisíveis aos nossos olhos, enterradas no solo, as raízes não deixam de existir. O campo inteiro faz parte de uma única família de sálvias. E assim como acontece em qualquer família, ele explicou, a experiência de um membro é compartilhado até certo ponto por todos os demais membros da mesma família. Então, isso é muito interessante, né? Ou seja, a gente está interligado, mas parece que estamos separados. Como cada plantinha, sálvias estavam ali, parece que elas estão separadas, mas por baixo elas estão todas conectadas por aquelas raízes, né? Mas a gente, as plantinhas, a gente se sente isolado. A gente se sente separado. Mas o irônico, que ele até comenta no livro, acho que ele até usa essa palavra, é que, mesmo assim, hoje em dia, é comum a gente saber que a gente está conectado por um campo de consciência. Tem muitos livros falando disso, tem muitos materiais falando disso, né? Abordando esse assunto. E isso faz a gente ir um passo a mais, que é, nesse nosso ponto evolutivo que nós estamos,
a maioria de nós, quem está aqui com certeza, já percebe essa interligação que torna nós juntos com mais poder, como é o caso da nossa comunidade aqui, por exemplo. Como eu falei no começo, aqui estamos juntos num propósito em comum, porque gostamos desse mesmo tema. Então, a gente cria uma consciência coletiva de um grupo que permite, então, que a gente tenha um saber mais amplo. Juntos a gente fica mais forte, a gente tem uma força diferente formado por essa egrégora. A gente está conectado aqui às pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas estão todos juntos aqui no YouTube, estão todos juntos no Instagram. Quem comenta, quem dá um oi, quem fala boa noite, quem faz uma pergunta, quem fala algo enquanto eu estou falando, comenta algo de si, da sua experiência, a gente sente como se a gente estivesse junto. Estamos juntos, né? A gente está junto com quem a gente segue o mesmo perfil do Instagram, com quem a gente está no mesmo grupo do WhatsApp. A gente está junto com pessoas que a gente não conhece, mas a gente vai criando uma força junto. Então, inclusive, essas formas que eu falei são formas que eu uso aqui para conectar a nossa comunidade, né? YouTube, o WhatsApp, o grupo, né, silenciado do WhatsApp, do Telegram, o canal do YouTube, o Instagram. São formas da gente estar em atividade, em constante trabalho, desenvolvimento, potencializando essa força da gente estar junto por um motivo em comum, para a gente fortalecer isso. Então, o que é importante a gente, voltando para o livro, que naquele vale tinha várias plantas que juntas têm um poder maior do que cada uma isolada. Juntas, elas têm um poder de mudar o pH do solo, de mudar o ambiente que elas estão. Elas mudam aquele ecossistema daquela região que elas estão. Significa que elas juntas mudam o mundo delas, porque estão conectadas, mas essa conexão ela não é visível. Então, quando a gente percebe no fundo do nosso coração, a gente olha para dentro, a gente sabe que a gente pode mudar as realidades, mudar o nosso ecossistema, mudar o nosso mundo juntos. Quando eu e você estamos numa harmonia, numa ressonância de um mesmo propósito, essa força faz ter uma mudança. Então a humanidade vem caminhando, e quanto mais a gente vem percebendo que esse tema, esse assunto de consciência, de campo, ele vai se ampliando. As pessoas hoje têm acesso à física quântica, têm acesso à neurociência, têm acesso a muitas informações que comprovam tudo isso. E por isso a gente vai se elevando mais, e vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer mudanças de forma muito rápida, né? Por estarmos juntos, por lembrarmos, por simplesmente relembrarmos que a gente está junto, ligado por algo invisível. E ao longo da vida a gente vai caminhando e a gente vai contribuindo cada vez mais para aquilo que já existe. Por isso a gente vai tendo assim mais e mais conhecimento, né? Porque eu contribuo para esse campo de informação, e todo mundo faz isso, e a gente tem mais informação para adquirir, a gente vai crescendo de uma forma exponencial. Então o que acontece? A gente percebe, se olhar um pouco para trás na história, né, como a evolução vem cada vez mais rápida, porque vai crescendo de forma exponencial nesse grupo, nessa força que a gente tem juntos, né? A gente vai ampliando a nossa consciência. E consciência é energia. Consciência é a mesma matéria da matriz divina, como ele fala aqui. Consciência é como eu chamo a energia do espírito, é a fonte. Consciência é a mesma matéria da energia da fonte. Então nós somos e temos em nós a fonte da consciência. Nós temos em nós essa energia criativa, criadora, que passa por nós, que circula por nós,
e que é manufaturada pela nossa consciência individual, pela nossa observação, né? Passa pelo observador, passa pelo meu conteúdo interno e assim eu contribuo com o todo. Que nem a respiração, a gente pega o oxigênio, expele algo a mais, né? Entra O2, sai CO2, né? E a gente vai expelindo algo a mais aqui, jogando para o meio algo mais que passou por nós. E aí que ele diz no livro, o Greg vai contando, que justamente esse tecido, essa consciência é a matriz divina. Que a matriz divina, que ele deu o nome do livro, é tanto a origem quanto tudo que é criado ali. E aí ele faz uma pergunta bem interessante, que eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, na página 60. Página 60. Ele faz uma pergunta assim: por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz, né, da matriz divina? Essa excelente pergunta é a que sempre me faço em todas as oportunidades que surgem aos cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo a pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai acontecer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa a acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido algo tão importante como o campo de energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para equipamentos e tecnologia. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil. É a forma que a resposta toma normalmente. Ainda que isso possa ser verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos 100 anos, tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou o éter, ou a rede da criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-la, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer a sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo que experimentamos e criamos. Ela retém o segredo dos mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como as respostas às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas aqui nesse mundo. Então, o interessante é que ele vai colocar aqui a resposta para a pergunta, né? O problema é a mente, foi a relutância, a limitação. E aí, isso faz, assim, muito sentido pra gente que tá aqui para trabalhar nosso desenvolvimento pessoal, pensar o quanto a nossa mente nos limita. Não a nossa consciência, porque a nossa consciência é feita do mesmo tecido, da mesma matéria, da mesma energia, de todo o campo de consciência. A nossa consciência, ela tá ligada ao todo e é a nossa alma. Mas a nossa mente, ela nos limita, porque essa mente, ela é, ao mesmo tempo que um subproduto das experiências do cérebro, daquela coisa toda, né? Os estímulos químicos e neurais que acontecem no cérebro, além de ser um subproduto de todo esse aprendizado, essa coisa que está acontecendo no cérebro, a mente, ela é a ponte que traduz essa nossa essência, essa nossa alma para o cérebro decodificar, né? O nosso cérebro só entende química e vai transmitir essa química aqui por sinais elétricos, vai disparar um monte de coisa, enfim. Então, a mente, ela é aquilo que a gente tem de conteúdo, de aprendizado, né, de vivência ali, mas ela é a ponte também para essa nossa consciência, para nossa alma. Ela traduz essa energia, essas informações mais profundas
que a gente não acessa muitas vezes. Então, quando a gente não tem a percepção desenvolvida, muitas informações escapam. Elas não são computadas pelo cérebro. E aí a gente não vê, a gente não tem consciência, não vai para a mente consciente. E é normal, porque tem muita coisa acontecendo que a gente não vê. E o nosso cérebro, ele escolhe o que vai ser. Tem critérios para que a gente tenha algumas informações que precisam estar ali. Quando a gente vai treinando essa nossa capacidade perceptiva, a gente vai ampliando as possibilidades das informações que vão chegar. Tanto que eu digo que a inteligência espiritual, ela é fundamental para esse nosso desenvolvimento verdadeiro, humano, profundo. Essa inteligência espiritual, ela acontece justamente quando tudo está integrado, quando a gente integra mais informações. E essas informações que poderiam ter escapado, elas começam a fazer sentido com o que a gente tem. Então a gente pega mais coisas e elas começam a fazer mais sentido junto com o que a gente já tem. Então se torna o quê? Uma nova forma de ver, se torna um novo aprendizado, se torna um insight, se torna uma resposta. Porque vem novas informações, aglutinando como o nosso conteúdo interno. Mas a gente precisa ter esse trabalho de percepção, como numa academia a gente precisa fazer ficar mais elástico, esse filtro que acontece para que a gente possa ampliar essa nossa visão, essa nossa mentalidade, acessar então essas informações. E geralmente essa aglutinação de informações do que a gente já tem com coisas que passariam batido, mas que a gente consegue apreender, né? Geralmente o nosso cérebro está trabalhando em uma frequência mais elevada, que é a frequência acima de 40 Hz, até 200, que é a frequência gama. Então, eu explico isso na formação, quem é aluno da formação já sabe, a gente trabalha mais a fundo o entendimento disso, mas o objetivo de entender mais a fundo isso é justamente que a gente possa ter autonomia para trabalhar cada vez mais a nossa percepção, porque ela pode ser desenvolvida. E esse é o primeiro passo para a nossa inteligência espiritual. Treinar essa nossa capacidade de atenção, de percepção. E também treinar capacidades de atenção e foco, ficar atento e tirar a atenção, perceber mais. A nossa capacidade de conexão. São algumas outras capacidades que a gente precisa ativar para que a gente tenha esse modo integrativo, ir além, né? Expandir além dos limites da nossa mente, os limites que a nossa mente está acostumada, porque a nossa mente está acostumada com um tanto a trabalhar de uma certa forma, que nem na academia. Se você não vai fazer um exercício, enfim, você vai ficar de determinada forma. Se você vai, você faz um alongamento, você faz uma academia, faz uma bicicleta, faz, sei lá, enfim, qualquer coisa, estou dando um exemplo aqui, você vai ampliar um pouco mais, vai trabalhar um pouco mais teus músculos, vai esticar um pouco mais. Então, isso que vai acontecendo com a nossa capacidade perceptiva, a gente vai ampliando e o leque de informações que entram e fazem essa aglutinação, quando a gente trabalha essa capacidade de atenção, de conexão, a gente vai se trabalhando para poder perceber essas respostas, para ampliar a nossa consciência. Enfim, vamos aqui na sequência do livro, tá? Porque eu vou falando do livro, eu vou falando um pouco dessa relativização aqui, né? Porque vocês, afinal, acompanham o meu trabalho e entendem aqui, querem entender a partir dessa visão das emoções, da consciência, como que a gente vai entender esse livro e esse conteúdo que está aqui, tão importante, né? Pra gente enriquecer. E já quero perguntar, assim, caso vocês queiram fazer pergunta, comentário, eu tô vendo a tela aqui, tá? Pra mim. Pode escrever, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vou falando. Então vamos lá, vamos continuando. Na sequência, né, eu li aqui aquela questão da pergunta e que a limitação foi a mente, falei tudo isso. Ele vai falando sobre os experimentos, tá? Aí já na sequência o próximo subtítulo aqui é 3 experimentos que mudam tudo. Então vamos lá. Ele falou sobre 3 experimentos que vão comprovar essa matriz divina. E o primeiro experimento é com o DNA. Então, eles pegaram um tubo a vácuo, tiraram todo o ar, tá? Então, não tem ar lá dentro. Fica somente fótons, só partículas de luz.
Então esse tubo todo em condições, né, de laboratório ali. E eles viram que os fótons nessas condições, sem ar, né, no vácuo, eles ficavam desordenados ali naquele tubo. E aí eles colocaram um DNA humano. E na hora que esse DNA foi colocado no tubo, os fótons se organizaram. Então as partículas de luz se organizaram, mostrando o quê? Que o DNA exercia uma influência nos fótons. Quem já fez a formação sabe que a gente já falou de fótons, de biofótons também, dessa comunicação. O objetivo não é estudar profundamente o DNA e os biofótons, mas é saber que essa comunicação invisível acontece o tempo todo. Se o DNA é colocado num tubo de ensaio e, né, a vácuo, e os fótons se organizam, imagina a nossa influência em tudo, porque a gente está cheio de DNA. Então, o DNA, ele exerce efeito numa matéria quântica que constitui o universo. E aí, quando retira o DNA, o que acontece? Os fótons, eles ficaram arranjados na mesma forma como se o DNA estivesse ali. E a isso se deu o nome do DNA fantasma, efeito DNA fantasma. Ficou o quê? Carimbado, uma informação. Então lembra, pessoal da turma, da formação em saúde emocional e inteligência espiritual, vocês que já se formaram na turma 1 e 2. A gente falou disso, a gente deixa a informação e a comunicação por esses biofótons, essa comunicação ela acontece. Então a conclusão é que o DNA vai influenciar a essência do nosso mundo. E o mais importante é que esse experimento foi feito com rígidos critérios de laboratório. E isso explica a conexão da matéria, vamos dizer assim, DNA, né? E da vida, do todo. Então, entendam agora, quando eu falo da gente dominar essa comunicação energética, é isso que eu estou falando. Essa essência sutil, ela tem que ser conhecida. Para a gente conhecer o território, a gente tem que conhecer. A gente tem que ver o mapa e caminhar por isso. A gente precisa saber. Se você não conhece, não sabe que existe essa comunicação por biofóton, que o DNA exerce essa influência, não sabe desse campo sutil, como que você vai perceber mais coisas se o teu conhecimento racional não ajuda? Então a gente precisa dessa ajuda da razão, dos conhecimentos, de novas cadeias neurais no nosso cérebro com esses conhecimentos que permitem que a gente possa perceber mais coisas. Isso permite a gente ter um diálogo com a vida. Então essa visão integrativa do desenvolvimento humano, ela tem que incluir o sutil. O pessoal que é da turma 1 e 2, que estão aqui assistindo, sabem o que eu estou falando a importância da gente saber que existe essa comunicação sutil. A importância da gente trabalhar nossa capacidade perceptiva, para a gente poder fazer esse desenvolvimento integrativo pessoal. Porque senão a gente vai ficar só no nível da mente. A gente vai ficar só no nível do conhecimento, vamos dizer. E ele precisa existir, sim, mas a gente precisa ampliar essa capacidade de pegar mais coisas para que as coisas façam um novo sentido. E aí, andando na sequência aqui do livro, ele teve um segundo experimento que foi mais legal ainda. Eles pegaram células da boca de uma pessoa e isolaram essas células e pediram para o dono das células ir para longe. E fizeram com várias distâncias, tá? Até 560 e poucos quilômetros de distância. E mesmo que fosse no mesmo prédio, numa outra sala, ou 1 quilômetro ou 10 quilômetros de distância, as células e o DNA dessas células, elas tinham uma resposta elétrica
no mesmo instante que aquele dono, a pessoa, tinha uma mudança emocional, sem delay, sem espaço de tempo. Então, eles colocavam vídeos com cenas e coisas que poderiam, né, que mudavam realmente as emoções, coisas muito violentas, ou bem alegres, ou emocionantes, enfim, e a pessoa ia modificando suas emoções e o DNA ia respondendo mesmo a uma distância, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E isso implica que esses vestígios do nosso DNA, eles ficam trazendo informação. Por exemplo, a gente aperta a mão de alguém, tem troca de célula ali acontecendo, né? No aperto de mão a gente está trocando muitas informações de DNA também. Mas o mais importante, no caso do aperto de mão, é que a qualidade dessa ligação das informações que a gente tem com aquela pessoa depende da consciência que a gente tem dessa comunicação. A nossa mente, ela precisa saber disso, por isso que é importante a gente conhecer essa comunicação que acontece, essa comunicação sutil. Então, a gente tem que saber sobre esse tipo de conversa energética para que a gente tenha consciência sobre isso e a gente possa, então, acessar informações a partir dali. E, no fim, foi percebido, então, que existe uma forma de energia, claro, que conecta os tecidos vivos e que a emoção vai influenciar nesse campo. E é o que eu sempre falo para vocês. É o objetivo de eu estar aqui todo mês passando esse conhecimento também, né, compartilhando e fazer os cursos e oferecer a formação, é justamente isso. A emoção, ela é a ponte. Ela tem duas facetas, tem duas faces. A interface energética e a interface bioquímica. Emoção, ela é uma resposta química e neural a um evento. Essa resposta química e neural, ela gera energia, ela gera um campo eletromagnético pelo movimento dela no corpo. E esse campo de energia, ele reverbera para esse campo grande, aqui a matriz divina falando pelo livro, né? É uma outra qualidade energética, né? Sutil, e reverbera essas informações. Tá? Por isso as emoções são tão importantes, porque elas têm essa interface física e energética. Tá? A doutora Candace Pert fala isso no livro... nos livros dela, enfim. Tá? Ela é uma estudiosa fantástica, era, né? Já é falecida, sobre as emoções. Então, realmente é isso, ela tem interface física e energética. E aí tem o terceiro experimento também, sobre o papel das emoções. Inclusive, esse livro, ele faz parte da bibliografia da formação, né? Quem foi aluno poderia até estar falando aqui, igual eu, porque a gente está lendo aqui. Mas ele citou o estudo do campo do coração. O campo do coração é um campo maior energético do que os outros campos energéticos do nosso corpo. Ele forma tipo um donuts, né, chamado torus, um pneuzão assim, que se irradia 1,5 m a 2 m. E o nosso coração, ele conversa mais com o cérebro do que o oposto. Foi feito estudos com voluntários usando o autogerenciamento mental deles, né, com pessoas que tinham essa qualidade de meditação, pessoas treinadas, para que elas pudessem acessar esse campo do seu coração, colocando o seu foco, sua atenção no campo do coração. E o DNA mudou de forma quando elas fizeram essa simples focalização no campo do coração. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como que é esse campo. Eu trouxe um slidezinho aqui. Aqui, ó. Esse é o campo do coração. Vocês estão vendo? Então, todos esses experimentos sugerem duas conclusões semelhantes, que são o ponto crucial desse livro. Existe algo lá fora, a matriz de uma energia que conecta qualquer coisa com todo o restante do universo. Esse campo conectivo explica os resultados inesperados dos experimentos. 2. O DNA de nosso corpo nos franqueia o acesso à energia que conecta todo o universo. E a emoção é a chave para podermos usufruir desse campo
Tá, falamos disso também, e é isso que eu sempre venho explicando. E aí ele termina aqui. Além disso, os experimentos nos mostram que nossa conexão a tal campo é a essência de nossa existência. Se compreendermos como esse campo funciona e como nos ligamos a ele, teremos em mãos tudo o que precisarmos para aplicar o que sabemos sobre esse campo em nossa vida. Pois é, e é isso que eu também falo. E é isso que eu ensino na formação também para vocês. Então, pare e pensa, o que que você, o que que nós, o que que a gente pode acessar, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode curar, se a gente usufruir dessa comunicação. Então, é uma ferramenta muito importante, não é à toa que fica tudo falhando. Porque quando as pessoas dominam isso, elas têm autonomia, elas têm liberdade, elas conseguem enxergar coisas, ver coisas, sentir e ter respostas, ter autonomia de vida, pensar amplo e não dominado, fechado, velado, só na sua mente pequena. Por isso acontece um monte de empecilho. Isso aqui é grande demais, né? Então, a matriz divina, ela é a energia sutil que funciona diferente de um campo elétrico convencional, que a gente já falou, ela é uma rede, é o tecido da criação. O Max Planck diz, esse tecido da criação. E esse tecido, uma coisa muito, muito importante dessa malha, dessa rede energética, dessa matriz, é que ela é inteligente. É uma consciência com C maiúsculo. Ela responde o que? Nossas emoções. Então, a emoção faz a gente fazer essa ponte. A emoção é a ponte de conversa com essa matriz inteligente, que estamos mergulhados, conectados e somos dessa mesma essência. Por isso, eu digo há anos que as emoções são a ponte entre a consciência e o corpo. Esse é o meu trabalho, atendendo pessoas. E é feito nesse campo. Esse campo, ele responde às emoções. E como as pessoas não sabem entender esse campo, eu faço isso. Vejo a resposta nesse campo, eu acesso pela emoção, sinto a resposta. E falo para a pessoa, passo para ela aquilo que ela precisa entender que ela não está conseguindo, mas agora eu estou ensinando isso também. Não estou só ajudando a pessoa a obter a solução para ela, mas sim ela conseguir ver. E isso é uma autonomia fantástica, porque é ter nas mãos a conversa com a vida, é ter esse campo de solução o tempo todo. Então, na última aula da formação, inclusive, a gente fez uma prática bem profunda que eu criei, que é um caminho de 9 passos para a gente acessar esse campo. E o Greg Braden diz aqui no livro que esse campo ele tem muitos nomes. Eu até li aqui, né? Que eu não vou lembrar agora, mas falta, assim, para a comunidade científica determinar um nome para essa energia matriz, ou para essa matriz divina. Eu chamo de energia do espírito, que fica mais fácil, né? O sopro. O espírito já dá uma conotação de uma energia diferente. Então, o Planck falou isso, Max Planck, ele diz que é nessa matriz que a gente acessa as informações. E eu estou achando muito legal fazer a prática, agora a gente já vai para a prática, eu estou achando bem interessante fazer as práticas, que a gente sempre faz os encontros, mas esse é o segundo encontro baseado num livro, né? Até então, eu não tinha feito baseado em livro, eu tinha feito baseado no meu conteúdo que eu sentia que eu tinha que trazer para vocês, eu montava. E é bem diferente, tá? A gente perceber uma prática, porque eu sempre recebo a prática que quer vir, é bem diferente. A densidade da prática ela é diferente, porque ela vem daqui. Ela vem desse conteúdo. Ela é bem diferente, eu não tenho como explicar, mas experimentem vocês um dia sentir o livro, depois que você leu um capítulo, como aqui, e sentir o que quer vir, assim, de aprendizado, de temática, é bem diferente. Então, ela se revela de uma forma como ela quer ser vista, essa prática. E eu sinto essa diferença que é bem interessante, tá? Inclusive, na última, que foi aquela tinta de Planck, foi bem legal, eu tive bastante retorno. Vocês me mandaram mensagem no WhatsApp depois, contando, então é sempre legal. Manda sim,
manda, deixa no YouTube, deixa no WhatsApp, manda para mim, porque é legal ter depoimentos, é bem interessante. Não manda só áudio, manda o áudio, me conta, mas faz um resuminho escrito, que daí eu já posso usar os depoimentos também, que são tão importantes para mim, né? Precisa, e eu sei que vocês conversam comigo, e adoro isso, né? A gente vai conversando, mas é legal se faz uma frasezinha sobre a prática, comenta, que daí eu posso compartilhar e ajuda outras pessoas a participarem também, né? Por fim, então, ele fecha esse capítulo dizendo que o segredo, então, para a gente experimentar essa matriz é a gente ter percepção transcendental, ou seja, a gente perceber quando a gente deseja perceber e não só quando as coisas acontecem. E isso me alegra muito, porque esse autor reconhecido, que pesquisou isso, que organizou num livro, está dizendo e comprovando o que eu já sei pela minha experiência, o que vocês também, muitos já vivenciaram. E vocês sabem que a bioquímica das emoções, a biofrequência gama, eu já falei isso para vocês, eu não li os livros da bibliografia e montei um curso para explicar. Eu senti isso antes, bem antes, há 20 anos, essa história toda. Eu senti, eu pesquiso, eu compro os livros para achar a comprovação daquilo que eu estava sentindo. E aí, quando eu leio o livro, eu falo, meu Deus, é isso mesmo, toda essa linha que eu entendi, é isso, está dizendo nesse livro, naquele livro. Então, o livro, eles comprovam aquilo que eu já sabia, que eu percebi e que eu vivenciei. Eu não fiz o contrário. Por isso tem uma energia diferente. Porque eu estou falando a partir de um lugar que eu já experimentei, que eu já caminhei. Fico tão segura de falar e de ensinar a vocês, porque eu vivenciei primeiro e fui comprovar. Porque eu não ia ensinar uma coisa que não é verdade. Então, tudo que eu vivi e experimentei, eu fui olhar nos livros, os livros comprovam, e aí eu fui montando naquela sequência que eu fui recebendo, tá? Então, vamos lá para a prática, tá, gente?